Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Não esqueçam de deixar seu joinha e compartilhar nosso conteúdo. Vamos à história. Tudo começou numa noite mais silenciosa do que o normal, lá em Quixadá, aquela cidadezinha no interior do Ceará, onde pedras gigantes dominam o horizonte. O céu se escancara como se fosse engolir tudo num abismo escuro. Eu estava sozinho em casa, coisa comum, mas havia um silêncio estranho. Não era o tipo de silêncio bom, de paz. Era como se o tempo tivesse congelado, ou alguém, nos observasse nos vetores invisíveis do ar. Era perto da meia-noite. A lua, mal acima do sertão, estava estranha, meio translúcida, com um brilho que eu não sabia explicar. Ainda ouvia os grilos, mas parecia que paravam do nada, suspensos em algo que eu não entendia, num vácuo cheio de expectativa. A casa ficou densa, e eu sentia minha respiração presa, como se os pulmões tivessem esquecido de funcionar direito. Naquela época, histórias sobre luzes no céu, luzes estranhas, acesas demais para ser avião, com cores que não existem na paleta humana, circulavam entre os moradores, mas sempre em sussurros quase tabu. Diziam que gente desaparecia depois de ver essas luzes. Eu até ria, porque a vida aqui é dura, mas a imaginação sempre busca um escape, algo mais perto do imaginário que da dor real. Só que naquela noite, algo mudou. Olhei para a rua e percebi um movimento. Não era um movimento comum porque não havia vento, e as folhas das poucas árvores nem tremiam. Só uma luz vindo de trás dos morros. Uma luminosidade que mudava devagar de cor, como se o céu respirasse. Primeiro um azul frio, depois um violeta estranho, e por fim, um amarelo sujo, que queimava com um calor que não chegava a tocar a pele. Sentei na porta, curioso e meio assustado. Tentava ir contra meu corpo, que implorava para fugir, se esconder no quarto, debaixo do cobertor. Mas a luz parecia comunicar algo, mesmo que eu não pudesse decifrar. Era um chamado não para os ouvidos, mas para um lugar profundo dentro da gente, onde os sentidos se embaralham. Foi quando o ar ficou pesado, como se virasse uma substância densa e pegajosa. Eu não ouvia mais direito, só um zumbido fraco, parecido com uma máquina quebrada, e o chão parecia rodar, não fisicamente, mas meu cérebro girava, misturando lembranças e pensamentos desconexos. A luz desceu devagar, um círculo enorme pairando sobre a Pedra do Sol, aquela famosa pedra grande que marca a cidade. No círculo, sombras começaram a dançar. Não tinham forma humana, pareciam sombras tentando expressar algo impossível de entender. Minha cabeça girava tentando criar imagens familiares, como rosto ou corpo, mas tudo se desfazia num instante. Tentei me afastar, e o espaço negou. Era como se minha vontade fosse retida por uma presença invisível. Minha visão tremia e eu percebia a separação do tempo. Alguns segundos viravam horas, outros escorregavam e desapareciam. As vozes dos vizinhos que imaginei se tornaram ecos distantes, fragmentos desconexos, sem sentido. Não era exatamente medo. Acho que era pior, uma apatia desesperadora, como se ser insignificante fosse a única verdade forte que me restava. Nessas horas, a mente busca uma âncora, algo fixo, mas o fixo virou fluido, e o fluido virou ausência. Foi então que ouvi, ou imaginei ouvir, um som baixo, quase um sussurro vindo do círculo luminoso. Não era língua humana nem algo articulado. Uma vibração que era pensamento e dor, vazio e plenitude. Tentava entender, mas a compreensão escapava como fumaça. Parecia dizer que somos só partículas num teatro enorme demais, que aquelas entidades dançantes não tinham interesse em nós. O que importava era uma dança antiga, sem origem nem destino, entre estrelas que queimam mais que fogo. Não sei quanto tempo durou tudo aquilo. Talvez minutos, talvez anos com poeira fina. Quando o círculo sumiu, a cidade voltou ao silêncio comum, mas meu corpo e mente se sentiram quebrados, como se algo tivesse sido arrancado do meu centro deixando um rastro vazio. Devia estar parado, incrédulo, imóvel, porque não lembro direito o que aconteceu depois. As noites seguintes foram piores. Os sonhos sumiam em formas vagas, pareciam pesadelos sem rosto e sem início. Eu via flashes daquilo tudo nos cantos escuros. De novo ouvia aquela vibração sem forma que me apelava no fundo da cabeça. Dias e semanas, e o mundo parecia mais cruel, como se o céu tivesse escurecido, ainda que o sol nascesse todo dia. O estranho é que mesmo sabendo que quase nada aconteceu, tudo que era normal se desfazia.
A rotina ficou frouxa, o sentido das palavras escorregava pelos dedos, e a cidade virou uma engrenagem lenta e sem fim para uma máquina que eu nem sabia se existia. Não sei se fui o único a ver aquela luz, a sentir aquela presença que não era demônio nem protetor, apenas algo maior que eu, e talvez, de algum modo, muito mais indiferente. Agora, quando olho o céu de Quixadá, sinto algo estranho naquela luz tênue, um convite e uma ameaça sem nome. Fico tentando pôr tudo em palavras, mas a verdade é uma sombra que escapa, e cada frase que escrevo é um tremor na névoa de algo que jamais será compreendido. Ainda assim, não paro de pensar, e de sentir que, no silêncio, em algum lugar, aquelas formas ainda dançam me esperando para mostrar, quem sabe, o vazio por trás da luz. E é só isso que posso contar por agora. Obrigado por chegar até aqui. Se quiserem, sigam para a próxima história, que talvez revele mais do que mal começa a se desvelar. Num instante suspenso,